Vamos continuar aplicando os conhecimentos adquiridos no estudo de trigonometria no triângulo retângulo, na parte 2 das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 3, parte 2. Vamos continuar aplicando os conhecimentos adquiridos na resolução de exercícios. Vamos lá! Se tiver dúvida, assista o vídeo explicativo novamente. Questão 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual o preço do metro quadrado desse terreno? Primeiro, vamos calcular a área do terreno. Se ele tem a forma retangular, a área é base vezes altura, divididos por 2. A base mede 75 metros e a altura, 40. 75 vezes 40, 3.000. 3.000 divididos por 2, 1.500 metros quadrados. É a área total do terreno. E esse terreno foi vendido a R$ 450 mil. Então, para descobrir qual o valor de cada metro quadrado, nós vamos pegar o valor de venda divididas pela área do terreno. 450 mil divididos por 1.500 é igual a 300. Então, cada metro quadrado desse terreno custou R$ 300. Questão 5. Considere a representação esquemática das figuras abaixo fora de escala. Calcule o valor de x em centímetros. Use o valor de seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível. Na figura A, nós temos em relação ao ângulo de 45 graus, cateto oposto e cateto adjacente. Então, vamos usar a tangente. Tangente de 45 graus é o cateto oposto, que mede 2, divididos pelo cateto adjacente, que mede x. De acordo com a tabela, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, 1 é igual a 12 sobre x. O x está dividindo, ele passa para o primeiro membro multiplicando. 1 vezes x, x. X é igual a 12 centímetros. Na letrinha B, em relação ao ângulo de 60 graus, o x é o cateto adjacente e 37 centímetros é a hipotenusa. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu uso cosseno. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que mede x, divididos pela hipotenusa, que mede 37. Observando a tabela, o cosseno de 60 graus é igual a meio. Meio, que na forma de fração é 1 sobre 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes x é igual a 1 vezes 37. 1 vezes 37, 37. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Como o exercício pediu para deixar a resposta em forma de fração irredutível, então 37 meios é o valor de x, ou do cateto adjacente da figura B. Na figura C, em relação ao ângulo de 30 graus, x é o cateto oposto e 26 é a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que mede x, sobre a hipotenusa, que mede 26. Seno de 30 graus é igual a meio, que na forma de fração é 1 sobre 2. Meio é igual a x 26 avos. Multiplicando cruzado, 2 vezes x é igual a 1 vezes 26. 1 vezes 26, 26. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 26 divididos por 2, 13. Então, na letrinha C, x é igual a 13 centímetros. Questão 6. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros?
Então, em relação ao ângulo de 30 graus, x é o cateto oposto, enquanto 5 metros é a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que mede x, sobre a hipotenusa, que mede 5. Seno de 30 graus é igual a meio. Meio é igual a x sobre 5. O 5 está dividindo o x, eu passo ele multiplicando meio. 5 vezes meio, 2,5. Então, x é igual a 2,5 metros. Questão 7. Pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte, representada pelo segmento na figura abaixo, que mede 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compare as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo em metros representado na figura? Então, o engenheiro ele usou o quê? Ele usou o cosseno. Em relação ao ângulo de 60 graus, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo de 60 graus mede 10, que é a altura, enquanto a hipotenusa é o que nós estamos procurando. Lembrando, na tabelinha, cosseno de 60 graus é igual a meio. A hipotenusa está dividindo 10, ela passa para o primeiro membro multiplicando. Meio está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 10 dividido por meio é igual a 20 metros. E a sugestão de Vitor foi o seguinte: vamos usar o seno de 30. Seno de 30 graus também é igual a meio. Em relação ao seno de 30, o cateto oposto mede 10 e a hipotenusa mede h. H está dividindo, no segundo membro, passa para o primeiro multiplicando. O meio está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. Hipotenusa é igual a 10 divididos por meio, 20. Então, tanto o cálculo do engenheiro como o cálculo de Vitor chega a uma mesma resposta. Conclusão, a hipotenusa mede 20 metros. Questão 8. Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é de 10 metros, qual a diferença entre a altura dos dois prédios? Então, eu vou traçar, né? Tracei uma linha que liga a altura final do prédio A ao prédio B. Então, essa altura, a distância do ponto A ao ponto B equivale a quê? Nós formamos um triângulo retângulo, a hipotenusa. E quer saber a diferença de altura desses dois prédios, que eu vou chamar de x. Então, a distância entre um prédio e outro é 8 metros. E a altura procurada é x. Este x representa o quê? A diferença. Quanto o prédio B é maior que o prédio A. Então, formei um triângulo retângulo. Através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 10 e os catetos 8 e x. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. 64 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 100 menos 64, 36. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, 6 metros. Então, o prédio B tem 6 metros a mais que o prédio A. E assim nós concluímos a correção das atividades da semana 3, do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.